É verdade que se começar com 5 minutos de atraso, também pode terminar com 5 minutos de atraso? É? Tá bom então. Hã? Ué, mas a rapadura não tá boa? Você vai... Ah, mas eu não posso sair daqui para ir comprar rapadura. Não posso. Queridos, que alegria estarmos juntos para aprender da palavra de Deus. Vamos orar e procurar influenciar mais irmãos a estarem reunidos conosco, né? O que nós tivemos hoje de manhã, o Senhor Deus usando o nosso irmão Warren, né? É uma bênção, é um privilégio. Deus tem colocado esse vaso, né? O irmão Warren aqui na cidade de Franca, a cidade de vocês. Quando eu fico sabendo que ele vai pregar em algum lugar, eu corro tá lá, ver se eu consigo ir lá. Só não vou porque se não der mesmo. Eu não estou falando isso para dizer ele é instrumento de Deus, né? Mas esse instrumento mora aqui, pertinho de vocês, certo? E vocês têm essa escola bíblica. Eu saio de Araraquara para ir para a escola bíblica de Ribeirão. Só não sou aluno de carteirinha daqui, que aqui fica mais longe para eu vir. Senão todo mês eu estava aqui. E é na cidade de vocês, né? Para alguns aqui é na própria casa de oração de vocês. Então aproveitem e estimulem os irmãos. Bem, sem mais delongas, porque daqui a pouquinho é 5h30, né? E aí aquele menino vem aqui, fica do meu lado assim, ó. Então vamos abrir a palavra de Deus em Judas. Judas está no Antigo ou no Novo Testamento? Qual capítulo que é Judas? Hoje, foi boa a pergunta dele. Hoje só vai dar para a gente fazer o capítulo 1. Tá bom? Esclareceu, irmão? Obrigado, irmão. Sempre as ordens. Sempre as ordens. Vamos rapidão ver como é que está a nossa sequência dos livros da Bíblia? Sem olhar. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Ruth. já? Vamos mudar. Depois do intervalo a gente vai falar, tá bom? Depois do intervalo. Não pode enroscar logo no começo. Judas é o penúltimo, não ia chegar nunca. Você não falou que ia falar isso mais pra frente. Nem vou falar. Quem foi Judas? Olha só, irmão, tem outra pergunta. A sua pergunta só não é tão boa quanto a dele, quanto o capítulo que nós vamos ler hoje. Mas fez uma pergunta boa. Quem foi Judas? Quem é essa pessoa aqui que escreveu essa carta? Nós vamos considerar isso daqui a pouquinho. Na verdade, eu não vou falar perder, eu vou investir uns 3 minutinhos, mas que eu acho que vai fazer toda a diferença para nós. Eu gostaria que vocês lessem o primeiro capítulo de Judas em silêncio, cada um aí na sua Bíblia. Leia Judas, valendo, tal. Se alguma coisa te chama a atenção, você já marca aí, isso aqui, o que será que vai ser? Leia Judas em silêncio, procurando compreender o que está acontecendo. Em nome dele, amém. Aquela frase do irmão Warren hoje de manhã, né? Quando ele falou, ele leu que o Senhor Jesus Cristo falou: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Isso já dizia algo ao meu coração, né? Como quem diz assim, olha a minha autoridade e assim por diante. Mas quando ele vem com aquela explicação que ele deu hoje de manhã, aí finalmente a gente fecha a compreensão de por que ele disse aquilo. O comum daquela época eram os rabis andando para lá e para cá, e aí a pessoa observava um, observava outro, falava: eu gostei do jeito daquele lá, eu gostei do ensino daquele lá, eu quero aquele. Então o Senhor Jesus Cristo estava falando para um povo daquela época, daquele costume, daquele entendimento, uma coisa que quando ele falou caiu direitinho. Falou: a regra aqui é essa, comigo é outra, né? É invertido. Então a gente
né? A proposta de nós que estamos para aprender na escola bíblica, e qualquer hora que a gente lê a Bíblia e ler bons livros cristãos, entre elas é justamente cobrir essa lacuna que existe entre nós aqui em 2017, na cidade de Franca, falando português, e o povo lá da época em que foi escrito Gênesis, o povo lá da época em que foi escrito Judas, que foi escrito numa outra língua, por uma outra pessoa, por um outro povo que estava passando por uma outra situação. Aí sim, quando a gente preenche essa lacuna de tempo, língua, cultura, costume, etc., a gente fala, ah tá, agora então eu sei que eu estou lendo esse versículo e ele quer dizer isso, ele não quer dizer aquilo. A gente já conversou aqui, por exemplo, sobre o que a Bíblia quer dizer quando fala de adoção. A palavra adoção fala assim, que Deus nos chamou para ser filhos por adoção e etc. Adoção, o termo que aparece para nós aqui na Bíblia, não tem nada a ver com a adoção de hoje, que eu vou lá no orfanato e eu vou pegar aquele menino para criar, vou lá, assino os papéis, e aquele menino que não era nada meu, nada, agora passa a ser meu filho, assinar meu nome. Porque se a adoção na Bíblia fosse isso, então você estaria falando de salvação. Antes eu não era filho de Deus, agora eu sou filho de Deus. E aí entra naquela confusão lá de que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. A adoção é a tradução de uma palavra lá do grego, que significa que o menino que até os 13 anos de idade e a menina que até os 12 anos de idade, como diz um trechozinho da Bíblia, do Novo Testamento, fala assim, porque enquanto é criança nada difere do escravo, mas depois torna-se herdeiro. Então até hoje no povo de Israel existe um costume, uma celebração chamada Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. E aí nessa celebração aquele menino de 13 anos de idade, tem lá, acontece tudo, e pronto, a partir de agora, é mais ou menos como para nós, a pessoa com 18 anos, agora ela já responde pelos seus atos, agora ela é maior de idade. O menino com 13 anos de idade, ele passa a ser responsável, e agora ele é reconhecido como herdeiro. Então quando a Bíblia fala, o Novo Testamento fala de Deus nos escolheu para sermos herdeiros, então assim, meu filho, Deus está te chamando para não ser só filho porque você se converteu, mas para você amadurecer, para você sair do processo de justificação, que é o momento lá da salvação, e você deixar Deus trabalhar na sua vida, o outro momento da salvação, que é a santificação. Deus quer que todo mundo que foi justificado não pare ali no momento da justificação, mas que todo mundo entre no processo de santificação. Então agora eu pergunto, não foi importante para nós aqui sabermos que a palavra adoção na Bíblia significa isso e não tem nada a ver com o que a gente usa em Franca em 2017 aqui no Brasil, para a gente entender a palavra de Deus? Então por isso que é muito importante a gente fazendo essas pontes, por isso que é muito importante o cristão ler, o cristão estudar. Eu e você temos boas Bíblias de estudo, e está em escola bíblica e escola dominical. E o irmão fez a pergunta, quem é Judas? Bom, então para ajudar a gente a chegar lá, né, eu vou fazer uma pergunta. Judas, essa é bem fácil, aquela do pai que ajuda para o filho passar na prova. Judas escreveu essa carta aqui antes ou depois de trair o Senhor Jesus? Olha, ele já sabe. Pode responder, irmão. Foi antes? Foi depois. Foi depois? Foi. Certo. Então foi entre ele trair e ele se enforcar? Sermão de Cristo, tá bom. Então já vamos começar por quem Judas não é, tá bom? Não é, a gente, é igual assim, a gente conhece um Jesus que é o da Bíblia, né? Aí acho que Jesus só tem ele. Tinha um monte de Jesus. A palavra Jesus, a gente pegou emprestado do grego, que já trouxe lá do hebraico, que é mesmo de Josué. É mesmo de Jesua, que é outro nome que tinha em hebraico, né? Então Judas não tem só o Iscariotes, né? Tem outros Judas. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui a respeito disso daí. Então ele começa, a primeira coisa ele se apresenta, ele fala de Judas. Esse Judas aqui, já vimos que não é o Iscariotes. Alguém leia para mim Mateus 13 e 55.
não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Muito bem. Esse Judas de que nós estamos falando aqui é irmão de Tiago, de um outro José que ele acabou de falar. Ele tinha irmãos. E quem eram os pais dele? Oi? Maria e José. Que Maria e José? Os pais do Senhor Jesus? Mas Maria teve mais filhos depois que Jesus nasceu? Ela não ficou virgem para sempre? Menino, deixa a mulher ter os filhos dela com o marido dela, tá certo? Ela teve o Senhor Jesus por obra miraculosa do Espírito Santo de Deus, e depois disso ela foi viver a vida com o marido dela e foi fazer uma coisa importantíssima em Israel. Ela foi dar filhos ao seu marido, foi dar continuidade à linhagem dos dois, que aliás, fique de lição para nós, que nós estamos vivendo em época em que os crentes estão pensando se querem casar ou não, mas o Senhor Jesus Cristo falou, ficar solteiro é só aquele que Deus der condições. Aí dos que se casam, tem uns que estão pensando se vão ter filhos ou não, enquanto a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Esse milagre maravilhoso de eu poder gerar um filho, uma nova vida, os crentes estão decidindo se querem ou não, porque dá trabalho, porque custa caro, sabe? Teve um tempo que a gente olhava para a Bíblia e o que a Bíblia dissesse era lei e ponto final. Agora a gente pesa, né? Para ver se interessa fazer o que a Bíblia manda e etc. Herança do Senhor são os filhos, e Maria honrou isso com o seu marido José. Marcos capítulo 6, verso 3, vai dar a mesma informação que o irmão leu agora, tá bom? E eu aconselho os irmãos a irem tomando nota na escola bíblica, igual o Warren estava falando aqui, eu estava lá, ó, pedindo para a caneta não acabar a tinta. 1 Coríntios 9, verso 5. Quem achar, já leia, por favor, para a gente ganhar tempo. E também o de fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas. Como fazem, agora ele está falando as pessoas que fazem isso, os demais apóstolos. Quem mais que faz isso? Os irmãos do Senhor. Quem mais que faz isso? Cefas. Ah, então tem os irmãos do Senhor e tem os apóstolos. Entre os apóstolos tinha Judas, mas esse irmão do Senhor Jesus, esse meio irmão do Senhor Jesus, como a gente diria por parte de mãe, ele estava entre os apóstolos. Aí no livro de Judas, na carta de Judas, alguém leia para mim em voz alta o verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Ele não falou, lembrem-se das palavras que nós, os apóstolos, proferimos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, lembre das palavras que os apóstolos, ele não se incluiu nessa fala. E as coisas que estão escritas na Bíblia, da forma como estão escritas na Bíblia, não são à toa, são para nos dar informação. Então, esse Judas é Judas, meio irmão do Senhor Jesus, não foi Judas apóstolo, ok? Atos 1 e 14. Perdão, João 7,5 já foi lido? Não. João 7,5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Ok, então a palavra de Deus está falando que o Senhor Jesus tinha irmãos, sim, e que inclusive durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, eles nem criam nele. Foi mais para frente que a ficha foi cair, graças a Deus, inclusive para um dos que caiu, Judas. Atos 1 e 14.
Muito bem. Agora vamos ver a respeito dos apóstolos. Lucas 6 e 16. O irmão leia, por favor. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Bom, o Iscariotes, o traidor, a gente já sabe, já é bem comum, né? E o irmão aqui, olha como é importante o irmão vir para a escola bíblica, ele já esclareceu para nós que o Iscariotes não é o que escreveu esse. Não é não, né? Não é não, né, irmão? Muito bem. Tem que firmar na resposta. Mas ele falou de um outro Judas, só que esse outro Judas que é mencionado, ele é filho de quem? Tiago. Tiago. Por acaso o marido de Maria era Tiago José? Não. É José Tiago? Não. Então, acabamos de ver os dois Judas que estavam no meio dos apóstolos, cada um quem que é. E nenhum dos dois é irmão do Senhor Jesus. Ok? Atos 1 e 13. Foi que leu agora. Mateus 10, 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Muito bem. Ei, essa eu vou dar a dica, porque a gente faz parte de uma sociedade católica, tá bom? Tem umas igrejas católicas por aí que chama São Judas Tadeu. Tadeu é Judas, não Iscariotes. O outro Judas, o que é filho de Tiago, o nome dele também era Tadeu, ok? Judas Tadeu. Ok, Marcos 3, 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote. Pronto, apareceu ele aí de novo, Judas Tadeu. Ok. Então, quem é Judas? É esse, filho de José e Maria, tinha irmãos, tinha irmãs, foi meio irmão do Senhor Jesus Cristo, filho da mesma mãe, não é verdade? E não cria na época em que o Senhor Jesus Cristo estava ali, veio a crer depois. Que mais de coisa interessante que acontece numa carta tão pequena assim? Tem algumas menções aqui em Judas, parece que ele concentrou algumas coisas aqui, que no restante do Novo Testamento você vê só aqui e acolá. Ele faz algumas menções aqui, bem específicas, de coisas que se for procurar no resto da Bíblia, não tem. Mas ele fala, ó, conforme fulano disse. Ele falou, será que eu comprei Bíblia com defeito? Tiraram a página da minha Bíblia? Dê uma olhada lá, alguém lê para mim o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ele explicou bem direitinho. De onde é que ele tirou isso? Alguém lê para mim o verso 14 e 15. Quanto a esse, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor em uma de suas santas milhares, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Muito bem. Alguém lê o verso 6 também, por favor. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ok. Quem for mais beirando a minha idade aqui, vai lembrar de um negócio que virou chiclete na boca de todo mundo. Qual o segredo de Tostines? Quem lembra disso? Obrigado, irmão. Eu já ia embora aqui, ó, só eu de velho aqui. Tá sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque tá sempre fresquinho? Isso aí virou chiclete no pessoal da minha época, tá bom? Todo mundo falava isso. Essas coisas foram citadas aqui, elas se encontram em outros livros, não da Bíblia Sagrada.
em outros escritos judaicos, não da Bíblia Sagrada. Por exemplo, aquilo ali que fala que disputou o corpo de Moisés, tem um livro escrito por judeus lá atrás, chamado Assunção de Moisés. Não é livro inspirado por Deus. Esse daí, conforme disse Enoque, etc., tem um outro livro judaico chamado Livro de Enoque, e está escrito lá isso daí. E assim por diante. Esses livros são chamados livros apócrifos. São escritos judaicos, mas não se encontram no cânon. Não se encontram naquilo que foi considerado como inspirado por Deus, que eu e você temos na nossa mão aqui. E aí a história do Tostines, né? Não sei nem se existe mais essa marca. Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Judas mencionou essas coisas, porque ele, como judeu que era, e escrevendo para judeus, estava falando de coisas que era comum ao ouvido deles, mesmo que... É como se eu fosse falar assim, tem sítio do Pica-Pau Amarelo, não é da Bíblia, mas se eu falar, Emília, o Visconde, o povo vai saber, não vai? Pronto, ele estava falando de coisa aqui, que era porque todo mundo já tinha lido, já tinha falado, porque era judeu escrevendo para judeu, e aqui era literatura judaica, mesmo não sendo santa. E aí ele, inspirado por Deus falou, eu quero que você escreva isso daí, que está lá em Enoque, que está lá em Moisés e tudo. Não significa que todo o livro de Enoque, todo o livro de Assunção de Moisés, então agora a gente pega e carrega junto com a Bíblia porque é santo. Não, aquela citação que Judas, inspirado por Deus, fez, essa vale. Isso não quer dizer que valida todo o livro de Enoque, todo o livro de Moisés. Está claro isso? Aí a questão que fica é, ele falou pura e simplesmente porque Deus colocou na mente dele, independente, ele podia nunca nem ter lido aqueles livros e ele escreveu, ou, sim, Deus colocou na sua mente, mas ele já aproveitou que ele conhecia aquela literatura e que aquele povo que ia ouvir aquilo também conhecia aquela literatura e, inspirado por Deus, ele escreveu. A maioria dos estudiosos diz que era literatura conhecida pelos judeus e ele, inspirado por Deus, usou as partes que Deus quis desses livros aí, a Assunção de Moisés, o livro de Enoque e etc. Como nós estamos numa época agora problemática com relação à teologia, fugiu agora o nome, esse povo que está ensinando agora que esse negócio de que a Bíblia é inspirada não é bem assim, que Jesus... teologia... Vai vir o nome agora. Tem gente por aí, inclusive, infelizmente, no nosso meio, ensinando, e aí igrejas que não estão sabendo, às vezes convida a pessoa para falar num acampamento, e aí pegam uns jovens aí e faz um estrago. Ensinando que esse negócio de que a Bíblia é toda inspirada, não é bem assim. Jesus fez milagres? Não, vamos analisar direitinho. Tem vídeo na internet de gente, missionário, que está lá na nossa lista de missionário e que está ensinando isso por aí. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Acho que é liberal, teologia liberal. Teologia liberal. Esses teólogos liberais que foram estudar a Bíblia com um ateu, o que você acha da ideia de você pedir para um ateu vir te ensinar a Bíblia? O que você acha disso? No mínimo é ridículo, né? Foram aprender a Bíblia com um ateu. Aí foram aprender que a Bíblia não é toda inspirada, que esse negócio de Deus abrir o mar vermelho é só uma figura de linguagem, e assim por diante, ok? E aí eles estão ensinando isso aí. E essas pessoas, eles têm se apegado muito a esses escritos que não são da palavra de Deus. Por exemplo, esse de Enoque, esse de Moisés, que não foram inspirados. Então, por causa disso, os ensinadores estão tomando mais cuidado hoje em falar assim, olha, está vendo isso aqui? Judas citou lá de Enoque, Judas citou lá de Moisés, porque tem gente que está começando a fazer bagunça com isso. Então, qual é a verdade que a gente pode ter na nossa mão? Isso que ele citou aqui foi inspirado por Deus? Foi, isso não estava na Bíblia. Isso que ele citou aqui, está escrito em outro lugar que não é a palavra de Deus? Está escrito. Se ele fez porque já tinha lido e Deus falou, aquilo que você leu lá eu quero que você escreva aí, ou se ele fez independente disso, não muda a nossa história, tá bom?
Então vocês fiquem sabendo que isso está citado em outra literatura, e vocês fiquem sabendo que estando citado aqui, foi porque Deus mandou que escrevesse e é verdadeiro. E ninguém precisa pegar a gente de calça curta e falar assim: ah, então se está escrito aí em Judas, então quer dizer que todo o livro chamado Assunção de Moisés, tudo que tiver escrito naquele livro é verdadeiro. Não. O que é verdadeiro e que Deus queria que nós soubéssemos está na Bíblia. Ponto final. Ok? A gente não precisa provar a nossa fé para ninguém. Não, eu vou te provar que o resto de Moisés, da Assunção de Moisés, está errado. A palavra de Deus diz que muitas outras coisas Deus nem nos revelou e pertence a Ele. O que Ele queria que nós soubéssemos está escrito aqui e está escrito agora. Então, isso acontece não só em Judas. Alguém leia 2 Timóteo, por favor, capítulo 3, verso 8. E do modo porque Janes e Janes resistiu a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Muito bem. Lembra quando aqueles magos resistiram à palavra de Deus? E, como ele diz aqui, né, resistiu a ele? No decorrer da história do povo de Israel e da história dos escritos, os mais famosos que resistiram foram Janes e Jambres. E o nome deles ficou como uma representação de todos os que tiveram essa mesma atitude. Onde é que a gente tem isso registrado? Num livro chamado Targum de Jonatas. Então quer dizer que todo esse livro Targum de Jonatas a gente pode ler que tudo que está escrito ali é verdade? Não é isso. Mas Deus quis que fosse mencionado dessa forma ali em 2 Timóteo. Ok? Então isso acontece no livro de Judas. Muito bem. Quando o Senhor Jesus falou também, parece assim, no caminho do Calvário, se com leio seco faz isso, porque se parar com leio, não, se faz isso com leio verde, se parar com leio seco, leva uma citação também. Isso, ok? Então vocês veem que isso acontece, ok? Na palavra de Deus. E isso não desbanca a autoridade da palavra de Deus de jeito nenhum, e nem chama outros livros para ser obrigado a fazer parte da palavra de Deus. Não. O que Deus quis, Ele citou. Eu li já o livro de Enoque, a Assunção de Moisés, eu tenho um celular aqui, e eu comecei a pesquisar, eu estava fazendo sobre o livro dos apóstolos. Aí teve até uns professores da língua hebraica que falaram assim que eles pegaram uma verdade, foi passada de geração em geração, Isso. um mito, e fica tipo um telefone sem fio. Chega uma hora que ele fica uma história sem pé sem cabeça. Isso. Então mudando totalmente a história. Isso. Mas o sentido é um só. Aquele sentido da história ele pegou e citou nas citações bíblicas. Isso. Então, onde está escrito aqui. Isso não quer dizer que tudo que foi falado no livro é verdadeiro. Exatamente. Você pega aquele livro de Enoque, fala sobre o limite, o primeiro esposo de Adão, fala sobre sete céus, porque Paulo cita 3, isso dá para montar um monte também na Cabala. E outras citações que está dentro das Escrituras, que é citações rabínicas. Por exemplo, Jesus Cristo ele fala: quando tiver 2 ou 3 reunidos, lá eu vou estar. Então, ninguém falou rabino. Mas não é porque o rabino falou aquilo e citou igual, quer dizer que vai acreditar no que o rabino falou. Muito bem. E eu até um momento conversar sobre isso no livro, eu falei para ele: se a gente fosse ensinar criança hoje do mundo que assiste filme da Disney, a gente poderia pegar o exemplo do filme da Disney e explicar: lembra do personagem desgraçado que aconteceu com ela? Então, da mesma forma assim, se você Jesus Cristo é o Salvador da sua vida e tudo mais. Ou seja, eu peguei uma coisa que ele conhece. É da convivência normal deles. A pedagogia, né? A Isso. pedagógica mesmo, para ensinar uma verdade. Muito então, bem. A gente vê no Novo Testamento, tem muitas passagens que a gente lê aqui, mas não sabe, porque já está Cabala, está o mundo, está alguns. E, inclusive, esses livros apócrifos estavam naquele meio, quando os judeus se perverteram com os gregos. E veio toda aquela mitologia dentro de Jerusalém, um monte de coisa pagã. É onde tem esses livros que a gente tem hoje. Exatamente. Mas as citações são verdadeiras, não um livro verdadeiro. Exatamente. As citações, o que está na Bíblia é a nossa regra de fé. O que tiver fora não interessa para nós, ok? Às vezes vai servir de apoio para a gente entender alguma coisa, mas regra de fé para a nossa vida é a Bíblia, ok? Muito bem. Esse livro, essa carta foi escrita, Judas escreveu para igrejas da chamada Ásia Menor.
não é uma região que existe hoje para nós, não é uma referência geográfica hoje. Eu viajei e fui lá para a Ásia Menor. O que era a Ásia Menor nos tempos de Jesus? Um pedaço do que hoje para nós é a Turquia. Turquia existe, você vai lá no mapa, está lá a Turquia. Uma parte lá da Turquia, que mudou, né, os nomes que eram antigamente, não existia nem Brasil, hoje existe, e assim por diante. Então, o que antigamente se classificava como Ásia Menor, é o que hoje é uma parte do país chamado Turquia. E naquele pedaço ali, existiam igrejas de judeus. O que é isso? Eu era católico e me converti ao Senhor Jesus Cristo, mas fulano de tal era judeu, de ir na sinagoga e tudo, e se converteu ao Senhor Jesus. Então ali na Ásia Menor, existiam muitas igrejas, era muito comum gente que tinha vindo do judaísmo, lá daqueles costumes do Antigo Testamento, do povo de Jesus, e se converteu ao Senhor Jesus. Então por isso que algumas expressões, como ele coloca aqui em Judas, certas coisas que aparecem em João, nas cartas de João, nas cartas de Pedro e aqui em Judas, são linguagem que aí quando a gente vai estudar, fala, ele falou isso porque os judeus entendiam assim, assim. Era judeu falando com judeu, é como ele falou. Vamos supor que eu fosse escrever a pedagogia, fosse dar um exemplo para um menino, falar assim, olha, você viu aquilo que Emília fez com o Visconde? Ele falava, vi. Então, aquilo lá é feio, não pode fazer não, o Senhor Jesus falou para a gente não mentir. O judeu lá em Israel sabe quem é Emília e quem é Visconde? Não sabe, né? Então, da mesma forma, quando Judas, Pedro, João escreveram para essas igrejas na Ásia Menor, eles usaram expressões, eles usaram ilustrações que de judeu para judeu estava claro, estava bem entendido, e aí a gente precisa se atualizar. Então, e eles escreveram para essas igrejas da Ásia Menor, Judas, Pedro, João, que estavam recebendo influências ruins de um grupo chamado gnóstico, que existe até hoje. Muito bem, o que esse povo ensina, esse tal de gnóstico? A nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual com Deus é muito importante. Confere? Aí está indo bem, né? Satanás não é bobo, ele começa com o que confere, né? Nossa vida espiritual com Deus é muito importante. Isso aqui, vai ficar, não vai? Vai para debaixo da terra. Isso aqui se corta, machuca, não é assim? Fica velho, fica de cabelo branco. O que importa é a nossa vida espiritual com Deus. Tá bom. Então, se isso aqui não é o que importa é a minha vida espiritual com Deus, o que eu fizer aqui, Deus não se importa. Como assim? Se eu trair minha esposa, vai ser com esse corpo aqui que eu vou trair, não vai? Não é isso? Não é com o físico? Que a pessoa se prostitui, que a pessoa adultera, não é com o físico? Então, o que eu fizer com o corpo, Deus não importa. Opa! E tem mais, o que importa na vida da gente é Deus. É verdade. Então, se eu brigar com o meu irmão, se eu não vou com a cara dele, para Deus não tem problema. Tem mais uma coisa, o corpo, essa matéria aqui, isso é corrupto, isso acaba um dia. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é o Deus de todo o universo. Como que um Deus, o Deus de todo o universo, infinito, ele se fez um ser humano e habitou num corpo que se corrompe, que morre? Não, isso não. Impossível o Deus Espírito, o Deus de todo o universo, se materializar e se fazer em corpo e carne e osso igual a nós. Era esse tipo de coisa que estava no meio do povo de Deus. Gente se fazendo de crente no meio do povo de Deus e ensinando isso. Então, não é à toa que João, na sua primeira carta, logo no comecinho, ele fala, olha, aquilo que nós vimos a respeito do verbo de Deus, aquilo que nós vimos, ouvimos, tocamos, que andou entre nós. Por que será que João estava escrevendo aquilo? Porque justamente esses gnósticos estavam ensinando no meio do povo de Deus que não tem como Deus se fazer de carne e osso e andar entre nós. Deus, ele é muito grande, ele é muito espiritual para estar numa coisa tão corrupta. Queridos, se Deus não se fez carne e habitou entre nós, então não foi
um Senhor Jesus Cristo de verdade, de carne e osso, que substituiu a mim e a você lá na cruz, e então não há salvação. Então João já começa a sua primeira carta combatendo isso. Olha, a respeito do verbo da vida, que nós vimos, ouvimos, tocamos, andou entre nós, é a nossa alegria completa. Por que será que João, né, chamado do apóstolo do amor, você abre o 1 João, é só coraçãozinho assim, né, para todo lado, amar um ao outro, aquele que diz que ama a Deus e não ama. Por que João fala tanto de amor? Porque esses bonitas, essas belezas aí de gnóstico, falam assim, não, o que importa é meu relacionamento com Deus. Se eu te odeio, não faz diferença nenhuma para o meu Deus. João fala assim, aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão que vê, não bate com o ensino de Deus. Então, por isso é sempre importante, a gente vai ler um livro da Bíblia, quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que é que estava acontecendo? Quando João escreve, olha, vocês não precisam, vocês já têm a unção, vocês não precisam de ninguém que os ensine, está escrito na carta de João. Ué, então ele para a gravação agora e a gente vai tudo embora para casa. Porque nós já temos uma unção e a gente não precisa de ninguém que nos ensine. O que nós estamos fazendo numa escola bíblica? Esses gnósticos, eles falavam assim, olha, nós, porque lembra que o povo não tinha ainda o Novo Testamento, né? Igual a gente já tem aqui bem bonitinho para nós. Eles liam o Antigo Testamento, tinham os profetas falando nas igrejas no início, as revelações de Deus. E esses gnósticos que chegaram ali, começaram a falar assim, olha, é o seguinte, vocês não têm condições de entender a palavra de Deus. E Deus escolheu a nós, tá bom? Então, quando vocês quiserem saber o que é que significa alguma coisa que tiver escrito na palavra de Deus, pergunte para nós. E aí o que nós dissemos para vocês é a verdade, é o certo. E o povo, coitado, estava caindo nessa. Aí João vai e escreve, ei, vocês têm a unção de Deus. Vocês não precisam que ninguém os ensine, não. Ele estava escrevendo contra esses camaradas que estava se infiltrando no meio deles, dizendo assim, ó, só a gente sabe interpretar a Bíblia, e o que a gente disser é o que vale para vocês. Então, por causa disso. E Judas escreve a sua carta para combater esse tipo de atitude, para combater o ensino errado que estava invadindo o povo de Deus. Irmãos, hoje não tem ensino errado invadindo o povo de Deus? Não tem se for pouquinho, né? Se for muito, tem. Os cristãos lá de antigamente, eles tinham até um trocadilho, que eles falavam assim, que tirando os 4 evangelhos, tirando o Apocalipse, que é a revelação do futuro, eles falavam que o Novo Testamento começava com Atos dos Apóstolos e fechava com Judas, que é Atos dos Apóstatas. Os crentes brincavam disso antigamente, hoje desapareceu, mas lá atrás, quando a Bíblia já estava formada, começa com Atos dos Apóstolos e termina com Atos dos Apóstatas. Judas, essa carta inspirada por Deus, é um grande tratado, um grande ensinamento bem concentrado de como é que um apóstata se comporta, de qual é a atitude dele. E aqui tem ensinamentos precisos para que nós possamos reconhecer, olha, aquele irmão ali, eu estava com medo de julgar ele, aquela irmã ali, eu estava com medo de julgar ela, né? Porque a Bíblia diz para a gente não julgar para não ser julgado, mas a mesma Bíblia diz que pelos seus frutos a gente vai conhecer. Aquele irmão está tendo umas atitudes ali, que eu estava com medo aqui de fazer meus julgamentos, mas eu estou vendo que está batendo direitinho com algumas coisas de Judas. Então pode ser que tenha o restante de Judas, e pode ser que esse irmão está começando a ter ideias erradas, e se a gente não cortar isso logo, ele vai partir a igreja no meio e vai desgraçar a vida de muita gente. Então Judas vem ser essa base, ele vem dar uns diagnósticos, fala assim, louco, mas ele está dizendo que, eu vou inventar aqui, tá bom? Só para dar uma ilustração. Então assim, preste atenção, se o irmão tiver de camisa preta, ou então se a camisa dele for branca, mas tiver escrito original em azul, olho nesse irmão. Assim, será? Assim, está escrito na Bíblia. Bom, não é isso, né? A orientação que ele vai dar é outra. Mas ele está dizendo assim, presta atenção. Essas pessoas têm essa e essa característica. E aí a gente já fica de orelha em pé. Por quê? Para defender a saúde do ensino da palavra de Deus. Irmão,
Não acredito. Você gosta de Eu fui dar a palavra para ele, mas nunca.